Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento de culto. Queremos celebrar, glorificar o nosso Deus através deste momento e queremos desde já desejar aí um feliz Dia das Mães a todas as mães, dizer o quanto vocês, mamães, são importantes na vida de cada um desses servos de Deus que fazem parte da Igreja Bíblica de Horizonte, e nós queremos desejar a todos um feliz Dia das Mães e pedir que todos os filhos homenageiem, não simplesmente com um presente, mas declarando, externando verbalmente o seu amor, o seu carinho por sua mãe. Aqueles que já não têm suas mães aí presentes, já partiram, a gente pede que você lembre daqueles bons momentos e assim possam agradecer a Deus pelo tempo que Deus lhe deu com sua mãe, e assim lembre, traga à memória as boas lembranças das maravilhosas mães que Deus lhe deu. Então vamos iniciar com a palavra de oração, vamos orar pelas mães e pedindo que Deus as abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de eterna glória, Deus justo, Deus cheio de misericórdia, Deus compassivo, Deus criador e sustentador de todas as coisas, nos achegamos a Ti, Deus, mediante a obra do Teu Filho Jesus, por meio de quem fomos reconciliados, por meio de quem, Deus, temos a salvação. É no nome de Jesus, Deus eterno, que nós Te pedimos por cada mãe desse país, cada mãe deste mundo. Em especial Te pedimos pelas mães da nossa igreja, pessoas de extrema importância na vida de suas famílias, na vida de seus filhos, na vida de seus esposos. Queremos, Deus, Te suplicar por cada uma, pedir que a Tua graça frutifique na vida de cada mãe. Queremos lembrar, Deus, de cada um em especial e como o Senhor nos tem agraciado através dessa pessoa tão especial que é nossas mães. Pedimos, Deus eterno, também por esse tempo de culto, que o Senhor esteja nos direcionando, nos dando, Deus, aqui todo o direcionamento para que este culto Te seja agradável, para que esse culto Te seja, Deus, de fato um culto que expresse a gratidão do nosso coração e a grandeza do Teu ser, para a glória do Senhor. Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Então, amados irmãos, queremos aí deixar os nosso carinho para todas as mães, e hoje quero falar sobre um tema importante, e esse tema é em forma de uma pergunta: onde está Deus? Onde está Deus em meio a todos os problemas, em meio ao caos, em meio às crises? E eu estarei tratando deste tema e espero que Deus fale ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu, acerca deste assunto. Hoje nós contamos aqui com a presença do irmão Renato, estará aqui nos conduzindo com o violão e assim nos abençoando. Também iremos contar com o Lucas e a Germana, que estarão nos conduzindo aqui com alguns cânticos. Peço que você cante conosco, aproveite esse momento para adorar a Deus, para expressar toda a gratidão, expressar aí todo o seu amor por nosso Senhor. Então vamos cantar ao nosso Deus. Convido aqui o Lucas e também a Germana, que estarão nos conduzindo com alguns cânticos. Boa noite, irmãos. Iremos dar início a esse momento de louvor, cantando um cordão que tem por título Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta.
certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. O Espírito está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Eu sei que Deus está aqui, pois sua presença sinto. Você também pode sentir. É só louvar o nome do Senhor Jesus. É só louvar o nome do Senhor Jesus. Amém? Dando continuidade, hino de número 258, Deslumbrante. Se luz cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegarão à vista, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos dos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da Arca Santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor do eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção. Para que na glória eterna nós miremos sem véu, Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Amém? Para concluirmos, iremos cantar Ele Exaltado. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor,
glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Pastor Franco. Ok, queremos agradecer a todos do Ministério de Louvor. Como os irmãos perceberam nitidamente, todos nós temos feito uso de máscaras e atendendo às medidas do nosso Estado, respeitando as leis, e queremos agora neste momento passar para o tempo da pregação. Como eu vou estar sozinho agora, só com o Samuel na mídia, eu vou tirar minha máscara, tá bom? E para facilitar aqui a comunicação, tá ok? Então, amados irmãos, o nosso tema de hoje tem por título: Onde está Deus? Onde está Deus? Essa pergunta ela é feita tanto por crentes sinceros, crentes que passam por tempos de aflição, mas essa pergunta também ela é feita às vezes sinceramente e às vezes com um tom de soberba, às vezes com um tom de chacota. Ela é também feita por ateus. Pessoas perguntam: onde está Deus? Onde Deus se encontra quando lidamos com períodos difíceis como os que estamos passando? Essa pergunta ela já foi feita por um servo de Deus, um profeta, que viveu durante um período aparentemente tranquilo, assim no que diz respeito ao fator econômico, a fatores políticos, mas viveu em um período de crise moral, um período de crise onde a nação de Israel esteve distante de Deus. O profeta a quem eu estou me referindo é o profeta Abacuque. E Abacuque, em meio a esse período sério de crise moral que Israel estava enfrentando, ele solicitou de Deus respostas essas que a princípio não foram dadas, mas posteriormente, depois de um período de busca, de solicitação de resposta da parte de Deus, Abacuque foi respondido. E a resposta de Deus foi uma resposta que trouxe mais crises ao profeta Abacuque. E no capítulo 1 do seu livro, do verso 1 ao verso 4, nós temos aqui um pouco desta crise que o profeta estava passando. E, em outras palavras, o que nós temos do verso 1 ao verso 4 é a seguinte pergunta: onde está Deus em tempos de crise? É claro que as crises a que estamos nos referindo são crises diferentes. A crise do profeta Abacuque, uma crise moral, obviamente também passamos por uma crise moral, claramente isso é percebido, mas estou me referindo à crise de saúde, crise política, crise econômica que nós estamos enfrentando. Um pouco diferente daquela crise que Abacuque identificou, um problema que Abacuque identificou e solicitou de Deus
respostas. Então, do verso 1 ao verso 4, nós temos o seguinte: sentença revelada ao profeta Abacuque. Então, Deus revelou ao profeta Abacuque uma sentença. Essa palavra traz a ideia de um peso, uma sentença, né? Uma palavra dura que Deus tem a respeito da nação de Israel. E a pergunta de Abacuque, nos versos 2 e 3, são as seguintes: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Nesse texto, Abacuque não só questiona onde Deus está, não se questiona o fato de aparentemente Deus não estar agindo, como também chega a algumas conclusões. Diante daquela possível ausência de Deus, Abacuque chega a algumas conclusões. É por isso, já que não há uma atuação de Deus, que a lei se afrouxa, a frouxidão, o que gera ainda mais problemas morais, tanto aos reis, como às autoridades de Israel e o povo em si. Então, Abacuque chega a essa conclusão. A lei se afrouxa porque parece que Deus não está presente. Deus parece que se ausentou-se. Eu tenho buscado sua presença, mas tenho aqui sido negado. Ele ainda chega à seguinte conclusão: e a justiça nunca se manifesta. Já que Deus não atua, a justiça não é manifestada. E ele chega aqui explicitamente a uma ideia daquilo que ele quer falar sobre justiça. Ele diz: porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Então, ele parece estar se referindo a algo muito claro, em que a nação de Israel estava enfrentando. Os ímpios estavam cercando os justos. Havia aqui uma opressão, havia aqui uma atuação dos ricos sobre os de classe mais pobre, e o que ele interpretava como uma distorção da justiça. E essa conclusão Abacuque chegou por conta de uma possível ausência de Deus em um período de crise moral que a nação de Israel estava enfrentando. Muitos crentes fiéis na Bíblia passaram por períodos assim, períodos de crise, períodos de busca por explicação, razão, solicitar de Deus honestamente respostas. Vários dos salmistas pedem a Deus, suplicam a Deus, procuram de Deus informações, respostas que lhe ajudem a lidar com estas crises. E como o livro do profeta Abacuque nos ajuda a responder esta pergunta? Como o livro do profeta Abacuque nos ajuda a responder a seguinte questão: onde está Deus em tempos de crise? Onde Deus está? A partir do verso 5, Deus responde ao profeta Abacuque. E como eu disse no início, essa resposta ela gera mais crise em Abacuque. Agora é uma crise doutrinária. Ele não consegue, em sua doutrina que ele tem em mente, relacionar com a atuação de Deus em levantar um povo mais ímpio que a nação de Israel para puni-los. Como essa ação de Deus, ela se relaciona com o fato de um Deus bom, de um Deus que não pode contemplar o mal, de um Deus que é justo. Como essa ação de Deus pode
ser relacionada com o fato de que Deus não pode contemplar o mal, de que Deus é um Deus eterno, de que Deus é um Deus santo, de que Ele é uma rocha, de que seus olhos são puros, de que Ele não pode suportar o mal. Irmãos, o que eu quero trazer hoje para os queridos irmãos é que muitas vezes uma falta de conhecimento, uma falta de entendimento pode fazer com que nós façamos perguntas como a do profeta Abacuque, né? Onde está Deus? Onde está Deus em tempos de crise? Onde está Deus em tempo de tempestade? E o que tudo indica, a questão aqui é mais uma questão de falta de entendimento acerca da atuação de Deus. Deus estava atuando, Deus estava trabalhando na história, e Deus dá aqui para Abacuque aquilo que ele vai fazer futuramente para com a nação de Israel. Deus levantaria os caldeus ou os babilônicos para servir de disciplina para o povo de Israel. Aquele povo é quem Abacuque está dizendo: Deus, será que o Senhor não está vendo o problema, a injustiça, a maldade, a impiedade, a violência, o litígio, a ira do povo? Será que o Senhor não está vendo isto? Por que o Senhor não atua? E como? E por que o Senhor não atua? Existe esse afrouxamento da justiça, não existe punição. E Deus responde exatamente a Abacuque acerca da sua justiça. Ele traria juízo, mas traria juízo a Israel de uma forma macro. Todo Israel, ali, o reino de Judá, seria punido por Deus. Irmãos, nos períodos de crise, Deus está atuando. Deus é um Deus justo e Deus sempre atua na história. Deus nunca ficou de mãos atadas. Não há nada nesse mundo que impeça Deus de atuar. Não há nada nesse mundo que possa prender as mãos de Deus e ditar as regras como Deus deve agir. De forma nenhuma. Deus é soberano. Deus, como Criador e sustentador de todas as coisas, Ele está atuando em todos os momentos da história. Agora, o que faltava a Abacuque é um entendimento maior acerca do plano de Deus. E, pensando nisso, nós também, como servos de Deus, precisamos ter um entendimento mais amplo sobre o plano de Deus. É por isso que ler as Escrituras, ler bons livros, estarmos sempre nos debruçando sobre a palavra de Deus, nos ajuda a lidar com os tempos de crise, nos ajuda a lidar com os problemas que enfrentamos na vida, como cristãos, como servos de Deus. E depois de alertar a Abacuque, dos versos 5 ao verso 11, sobre a sua futura atuação, Deus, ele deixa claro que o juízo sobre Israel, a justiça de Deus seria colocada. Abacuque, nos versos 12 e 13, ele faz uma série de questionamentos por não conseguir relacionar a atuação de Deus com a natureza de Deus. A atuação por meio da qual Deus disciplina seu povo através dos babilônicos e a natureza de Deus, santa, imaculada, perfeita. Ele não conseguiu relacionar isto. Para Abacuque, a atuação de Deus naqueles moldes iria contra a natureza de Deus. E essa falta de entendimento trazia aqui dificuldades de entendimento para essa ação de Deus na história. Mas Abacuque, ele chega a uma conclusão. Ele diz: eu vou aguardar, eu vou esperar, eu vou colocar-me na minha torre de vigia. Não sabemos se literalmente ou não literalmente, mas a torre de vigia era um local onde você ficava de vigilância, à espera, né? Tudo indica que aqui a linguagem seja figurada. Torre de vigia era um local onde um sentinela ficava aguardando, esperando
E Abacuque diz, provavelmente figuradamente, eu vou esperar aquilo que Deus fará. Né? No capítulo 2, verso 1, ele diz, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque faz uma queixa, Abacuque faz questionamentos a Deus. Então, a resposta do Senhor mais uma vez veio a Abacuque. A primeira vez foi quando ele buscou Deus em oração, solicitando respostas para a violência e a atuação do povo, e agora a resposta vem outra vez, né? Quando ele questiona Deus sobre a atuação de Deus e a natureza de Deus, algo que parece estar em choque, Deus o responde nos versos 2 a versículo 5. E a resposta de Deus a Abacuque, neste momento, parece ser uma resposta que faz mais sentido. Porque Deus diz ao profeta Abacuque que o juízo de Deus também incorrerá para com aquele povo injusto. Aquele povo que serve de instrumento momentaneamente para disciplinar Israel. Deus está dizendo o seguinte, Abacuque, acalme-se, porque eu também trarei juízo aos babilônicos. Eu também punirei os caldeus. Esse povo que está servindo de instrumento também será punido, também será tratado por mim. Irmãos, primeira coisa que eu quero trazer a você, que em tempos de crise, em tempos de problema, faz essa pergunta. Primeira questão que você precisa entender é que Deus está atuando e que Deus é justo em suas ações. Se estamos passando por momentos difíceis, como os de hoje, certamente Deus tem razões para isto. E a ação de Deus, pode ter certeza, é uma ação justa. Já tratamos aqui em outros momentos, em outras pregações, o que Deus provavelmente deve estar fazendo com esse tempo de crise. Provando a igreja, apurando a igreja, trazendo pureza ao seio da igreja. Deus pode também estar punindo. Né? Talvez a ação de Deus seja aqui, né, também uma ação punitiva, por meio da qual Deus quer alertar a humanidade. Né? Deus fez isso várias vezes. Você lê no profeta Amós, o que Deus fez no Egito, o que Deus fez com a Babilônia, o que Deus fez com a Grécia, o que Deus fez com os medos e os persas. Deus atuando, Deus agindo. Então, Deus, ele está atuando. Se a atuação de Deus tem gerado em sua mente perguntas, tem gerado em sua mente interrogações, calma. Muito provavelmente, o que tem acontecido é uma falta de entendimento maior acerca do plano de Deus. E aqui fica a dica, o conselho. Procuremos com mais afinco entender Deus e os seus planos. Procuremos nas Sagradas Escrituras entender um pouco mais da natureza de Deus. Entender a natureza de Deus e entender também a atuação de Deus na história. Isso fará com que eu e você tenhamos menos problemas com as atuações de Deus e a natureza de Deus. Então, compreender melhor a pessoa de Deus nos ajuda a lidar com este problema. Certamente, essa pergunta, ela não surge por uma falta de moral em Deus. Deus está preocupado sim, Deus está atuando sim. Deus está preocupado com a justiça, Deus está preocupado com a sua glória, Deus quer que as coisas caminhem bem. Mas se por um determinado momento elas não têm caminhado, Deus tem sim suas razões para isto. Façamos este exame. Certamente, os questionamentos acerca da existência de Deus, os questionamentos acerca da possível ausência de Deus surgem de um coração ou de uma mente que, por alguma razão, a palavra de Deus não permeia, a palavra de Deus não está presente. Não estou dizendo com isso
que o profeta Abacuque era alguém totalmente alheio à vontade, à pessoa de Deus e à obra de Deus. Não estou dizendo isto. E nem estou dizendo que isto seja a razão pela qual você está passando por crises como essa, de perguntar a Deus, onde o Senhor está? Por que o Senhor deixou minha mãe morrer? Por que meu tio foi acometido com esta doença? Por que minha família está passando por uma crise financeira sem precedentes? Por que a minha igreja está fechada? Por que Deus? Por quê? Por quê? E colocar Deus na parede e tentar solicitar dele, tentar obrigá-lo a dar respostas. Essa não é a forma mais adequada. A forma de lidar com esses questionamentos é conhecendo a natureza de Deus. E Abacuque conhecia a natureza de Deus. O problema é que as ações de Deus e a natureza pareciam não aí se harmonizarem com aquilo que Abacuque esperava. Então, irmãos, conheça melhor o seu Deus. Avalie a história de uma forma bíblica. Deus está atuando e nós precisamos sim relacionar bem a natureza de Deus e sua atuação na história. Deus, Ele traz sua justiça. Deus traz o juízo. E o juízo sobreviria tanto para com Israel como também para com os babilônicos. Depois de Deus alertar o profeta Abacuque sobre o juízo futuro que também viria sobre os babilônicos, Abacuque parece passar por uma transformação. Abacuque, ele passa a lidar com este problema que não deixa de ser uma crise, mas ele passa a lidar com esse problema de uma forma muito mais tranquila, de uma forma onde a paz toma de conta do seu ser e o seu espírito é contagiado por uma confiança inabalável em Deus. Eu não estou dizendo, irmãos, com isso, que nós iremos saber tudo acerca da natureza de Deus e da sua atuação. Não é isso. E não temos capacidade para isso. Somos criaturas. Somos infinitamente inferior ao nosso Criador. Mas, ainda que não tenhamos todas as respostas, ainda que não tenhamos tudo aquilo que achamos necessário para estarmos em paz, Abacuque entendeu que a paz do seu ser, a paz da sua alma, ela está no fato de que Deus é justo. Sua natureza é imutável. Sua natureza é amorosa, reta. Deus é bom. E que Deus atua de forma justa dentro do tempo que Deus estabeleceu. Abacuque, ele entendeu isso de tal forma e ele expressou essa confiança de forma muito maravilhosa no capítulo 3. Eu gostaria de destacar apenas os versos 17 a 19 e com isso mostrar para mim e você que por mais que não tenhamos todas as respostas, por mais que haja e vai haver sempre questionamentos, perguntas, nós podemos confiar em Deus. E a pergunta onde Deus está nos tempos de crise, ela pode ser facilmente respondida da seguinte forma: Deus está atuando em meio às crises. Deus está manifestando sua justiça, sua bondade. Deus está manifestando sua graça. Deus está na história, em toda ela, agindo, atuando, de forma que suas mãos podem ser percebidas
através de todas as ações e manifestações da sua glória. Nos versos 17 a verso 19, Abacuque revela toda a sua confiança e dependência em Deus, apesar de muitas vezes não termos informações, não termos todas as respostas. Ele diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, ainda que nos falte aquilo que é mais básico para a vida, ainda que nos falte um mantimento, ainda que nos falte explicações, respostas, ainda que nos falte a saúde, ainda que nos falte remédio, ainda que nos falte uma vacina, ainda que nos falte um governo que saiba lidar com todos os problemas, ainda que nos falte uma política pública saudável, ainda que nos falte dinheiro, ainda que nos falte respostas, Abacuque diz: mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. A alegria de Abacuque, a sua exultação, a partir de um entendimento bíblico sobre os planos e a natureza de Deus. A alegria dele e sua exultação não dependiam mais das circunstâncias. A sua confiança estava no Senhor que o salvou. Ele diz no verso 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Abacuque entendeu, amados irmãos, que ainda que nos falte, ainda que não tenhamos aquilo que esperamos, não temos motivo para nos entristecer. Pelo contrário, temos razões suficientes para agradecer, para adorar, exultar e nos alegrar com este Deus. Uma das respostas que mais me ajudou a lidar com o problema do mal, uma das respostas que mais me fez descansar, se bem que essa pergunta já não gera mais tanto desconforto em mim, e também, apesar de saber que até hoje a Bíblia não respondeu e todas as respostas até então são insatisfatórias, eu entendo que o problema do mal, ele pode ser lidado com a certeza de que o mal um dia acabará. A justiça prevalecerá, o amor prevalecerá, a bondade prevalecerá, Deus prevalecerá. Não estamos em uma luta onde o mal e o bem estão atuando e não sabemos quem vai vencer, não. A injustiça vai perder, o mal será vencido, a maldade será destruída, Deus prevalecerá. Por mais que a maldade, por mais que o mal nos traga crise, problemas, por mais que o mal gere em nós desconforto, esse desconforto vai passar. O mal terá seu fim e a devida punição justa da parte de Deus. Irmãos, tenhamos confiança no nosso Deus, nos seus planos. Tenhamos total dependência da parte de Deus. Onde Deus está em meio a esta pandemia? Deus está cuidando da sua igreja. Deus está punindo o mal. Deus está
corrigindo falsas doutrinas. Deus está trazendo uma reflexão para a igreja, um despertar para o seu povo. Onde Deus está em tempos de pandemia, em tempos de crise, Deus está com você agora, cuidando da sua família e lhe protegendo. Mas, pastor, onde Ele está no dia em que minha mãe morreu? Onde Ele está no dia em que o meu filho estava doente? E agora, nesse tempo de crise, onde é que Deus está quando ele morreu? É o próprio Deus quem assim o faz. É o próprio Deus quem tira vidas. É o próprio Deus quem traz tempestades e com seus propósitos. É o próprio Deus quem faz isto. E o que deve estar acontecendo, ou possivelmente está ocorrendo com você, é uma falta de entendimento acerca de Deus e de como Deus atua. Muito provavelmente seja isso. Mas caso mesmo assim, com todo o debruçar sobre a palavra de Deus, com todo o interesse por conhecer mais de Deus e a sua palavra, o seu plano, ainda assim as crises vierem, ainda assim os problemas tomarem de conta e você fazer a seguinte pergunta: Deus, onde é que o Senhor está? A pergunta é: Deus está em plano de atuação, fazendo com que o seu plano eterno se cumpra, providenciando todos os meios para que o seu plano eterno se cumpra conforme Ele o planejou. Esse é o nosso Deus, um Deus que é soberano, está no controle de todas as coisas. E ainda que nos falte informações, respostas, saúde e dinheiro, ainda que nos falte políticas públicas, ainda que nos falte tudo que é necessário para nossa sobrevivência, Deus continua sendo Deus, atuando conforme sua natureza e conforme o seu plano perfeito e agradável. Que Deus, irmãos, te abençoe. Que Deus nos ajude a lidar com essas questões e em todas elas glorificar e adorar o seu nome. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos conforta, pela tua palavra, Deus, que nos fala o coração, nos traz a paz, nos traz o descanso. O Senhor está em plena atuação. Tu és o Deus vivo, tu és o Deus que está, Deus, acima de tudo e de todos. É o Deus que está cumprindo o seu plano maravilhoso e em breve consumará esse plano, Deus, com a volta do teu Filho, com o estado eterno dos salvos e também o juízo eterno sobre os ímpios. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus.